To. Não. To. Não. To. Isso. Essa mesmo. Essa palavrinha aí. A palavra to é tão pequenininha, mas dá um trabalho. Você deve estar pensando, mas to significa para. Não é difícil. Qual o problema nisso? Fica até o final desse vídeo porque nós vamos falar hoje sobre uma porção de detalhes relacionados a esta palavrinha aí, o to. Moment. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Douglas Fantini e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da palavrinha to com exemplos de frases e onde você utiliza essa palavrinha aí. Pode ser simples, parece ser simples, mas nem sempre é tão simples assim. Você tem que entender o porquê dessa palavrinha estar ali. Então vamos lá com exemplos. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui na tela alguns exemplos de onde você pode utilizar a palavrinha to nas suas frases, nos seus diálogos, nas combinações de palavras. Então presta atenção aí em alguns exemplos. Olha só, você usa a palavrinha to para indicar infinitivo nas suas frases. A grande questão aqui é você saber diferenciar dois verbos que estão numa frase. Então veja aqui nos exemplos que eu vou colocar na tela para vocês, vocês têm um verbo de cada lado e o to no meio. E por que aquele to está ali no meio? Ele está para separar o verbo que está conjugado do verbo que não está conjugado. Parece difícil, mas não é. Conjugado é quando tem uma pessoa na frente, alguém, né? O Douglas fez alguma coisa, então Douglas did. Esse verbo está conjugado. Agora, I want to eat, que nem está na tela aí, eu quero. O quero está conjugado, mas o eat não está conjugado e o to é que indica isso pra gente. Veja aí os exemplos na tela. I want to eat. Você tá vendo aqui, ó, como tem uma pessoa na frente, então você diz que esse verbo está conjugado. Então não é querer que está escrito aqui. Aqui está escrito eu quero. Diferentemente daqui, onde o verbo eat é comer. Por que que eu sei que é comer? Por causa do to. Quando você ver o to ali na frase, na frente de um verbo, ele está indicando que aquilo é um infinitivo. Não está conjugado. É como nos nossos verbos do português que terminam em ar, ir. Comer, beber, sentir, amar, viver, falir. Qualquer verbo que termina com ar, ir na nossa língua não está conjugado. E são esses verbos que nós vamos ver aqui nos exemplos com o to na frente deles. Olha esse outro aqui, ó. She loves to dance. Então eu sei que she é uma pessoa, no caso ela. Loves está conjugado, ela ama. Agora o dance, eu tenho certeza, eu sei que é dançar. Por que eu sei que é dançar? Por causa do to. Presta atenção nisso, eu sei que é dançar por causa do to. Essa é a função dele nessa frase. Olha outra aqui, I have to go. Então, I é uma pessoa, que sou eu, have está conjugado, eu tenho, e o to está separando aqui os dois verbos e também dando a entender que o go está no infinitivo. Presta atenção, nós vamos ver mais exemplos relacionados a isso, onde o to está ali para esse fim, para essa finalidade, mas nem sempre é só isso. He needs to sleep. Olha esse exemplo. He needs to sleep. Ele precisa está conjugado, mas o sleep não tá. Ele tá no infinitivo. To sleep, dormir. Eu já sei por conta do to. Veja, todos os exemplos da mesma maneira. Ó. I like to watch TV. Assistir TV. Assistir no infinitivo por causa do to, ok? They love to dream. Por causa do to, o dream é sonhar. Eles amam sonhar. Ficou fácil aqui? Já definiu essa parte. Já resolvemos essa parte do to, indicando infinitivo. Vamos para a próxima parte. Mas antes, é importante dizer que o to está ali para separar verbos comuns da língua inglesa, como comer, querer, dormir, amar. Ele não vai ser usado para separar verbos modais, até porque o verbo modal está ali para indicar o modo como o verbo principal deve se comportar. Então, você não vai colocar o to antes de can, antes de must, por exemplo, antes de should. Você não vai falar to can
can, to, should. Não faça isso, não tá certo. Aliás, se você quer aprender mais a respeito de verbos modais, coloca aqui nos comentários, eu faço um vídeo para você relacionado a esse assunto aí. Bora lá. O to também é utilizado para indicar direção ou destino. Vamos ver nos exemplos aí. Ó. Olha quantos exemplos, e aí você tem que prestar atenção, fazendo diferença do que eu falei antes. Antes eu falei que era para separar verbo, tá? Para indicar infinitivo separando dois verbos. Aqui nos exemplos de agora, não tem um verbo na frente do to. Tem um lugar, um destino, um ponto final para eu chegar. Então presta atenção nas palavras que tem aí. Olha só. I walk to school, que eu ando ou eu vou andando para a escola, e sabemos que escola não é um verbo, então eu não estou falando de escolar, de nada disso, não tem nada a ver. O to está aqui para indicar uma direção. Pense no to como se fosse uma seta. É para lá, é para este lugar, é para este ponto, é para esse destino, ok? Então olha aqui. I drive to school. Eu dirijo para a escola, ou eu vou dirigindo para a escola. Very good. Próxima, let's go to the beach. Ó, to the beach, para a praia, para aquele destino, para aquele lugar, para aquele ponto final. To the beach. O to indicando direção. Very good. I am traveling to New York. I am traveling to New York. Tá vendo que New York é o destino? Você tá vendo que a palavra que tá na frente do to agora é um lugar, é um ponto final? Pense nisso. O to é destino, ok? She followed me to the park. Para o parque. She came to us. Ela veio até nós. Olha só, ela veio até nós. É interessante esse exemplo porque é o seguinte. Ela estava num ponto e ela precisava chegar no outro. Então, de onde ela estava para esse ponto aqui, ela precisa de uma seta, de uma direção. Essa seta, essa direção é o to. Da mesma maneira que Happy Birthday to You é parabéns para você. Olha só que legal, é parabéns para você. Para quem é esse parabéns? Tem que direcionar esse parabéns, é para você. I'm going to the supermarket. Eu vou para algum lugar, eu vou para o mercado. Neste caso aqui, o to me indica para onde eu vou. To the supermarket. Você também vai ver o to usado nas demonstrações de tempo, quando eu tenho um ponto aqui e uma direção para chegar nesse outro horário, por exemplo, nesse outro tempo, por exemplo. Eu preciso desse to para me ajudar a chegar nesse destino. Olha os exemplos do to usado em tempo. Ó. A quarter to 6. Ou seja, a quarter é um horário, né? Uma hora dividido por 4, por isso quarter. Ou seja, é a mesma coisa que 15 minutos. Se você ainda não sabe falar as horas em inglês, coloca aqui nos comentários. Eu vou criar uma aula nova a respeito disso para você aprender as horas. Mas você tem que me dizer qual a sua dificuldade com as horas aqui nos comentários. Continuando, 10 to noon. Olha só. 10 to noon são 10 para meio-dia. Olha só, outra palavrinha utilizada aqui nos horários, né? Noon é o meio-dia. Quarter é 15 minutos. A quarter to 6 são 15 para 6. 10 to noon são 10 para o meio-dia. I work from 9 a.m. to 6 p.m. Esse é o horário em que eu trabalho. I work from 9 a.m. to 6 p.m. Ou seja, desse horário até esse horário eu trabalho. Então, daqui até aqui. Ó, o to indicando direção do ponto final. Muito utilizado em horas, porque a hora começa aqui e termina aqui, ou vai até aqui, por exemplo. 2 minutes to midnight. Aliás, essa é uma música do Iron Maiden. Eu indico que você ouça para você ouvir várias vezes como é que se fala. 2 minutes to midnight, ok? Para você praticar aí também a pronúncia com a música. Eu sempre aprendo com música, é muito legal. 2 minutes to midnight é exatamente 2 minutos para a meia-noite, midnight. Então ainda não é meia-noite, falta 2 minutos para ser meia-noite, por isso 2 minutes to midnight, ok? Alguns verbos também pedem o to depois deles, meio que são obrigatórios. Depois do verbo eu preciso desse to, eu não preciso de outra preposição. Não confunda com alguns verbos que precisam de outras preposições. Estes daqui que eu vou te mostrar precisam do to. Olha só, é aquele negócio que a professora de português te ensinou na escola, né? Quem ouve, ouve a alguém. Então, quem listen em inglês, listen to somebody or to someone, ok? Listen to.
é muito importante você entender essa concordância. Estude isso, é uma coisa muito legal para você aprender. Listen to é para ouvir alguém, ouvir algo, algo, né, também. Talk to. Talk to é um controverso aqui, porque algumas pessoas falam, qual a diferença de talk to e talk with, né? Basicamente assim, talk to é quando alguém quer falar com você e basicamente vamos pensar, teoricamente, que só aquela pessoa vai falar, porque é ela que quer falar com você, por isso talk to, ok? Mas quando você fala talk with, I talked with my brother yesterday. I talked with my brother yesterday. It means that we were talking together and my brother was speaking to. Então, é basicamente assim, quando eu falo with, talk with, é que os dois lados estavam falando, estavam conversando. Talk to subentende que só o outro lado vai falar. Talk with, os dois vão participar dessa conversa. Legal, né? Olha aqui, decided to. Decidirá, a pessoa vai decidir fazer alguma coisa, decide to, ok? Agora eu vou colocar aqui embaixo, aqui na tela, para vocês o destaque de algumas outras palavras que não concordam com o to, que não precisam do to depois dela, precisam de outras preposições. Olha aí, ó. Quem mira, mira em algum alvo, em alguma coisa. O at é a palavra própria para usar quando você vai mirar, até porque o at é uma palavra específica, né? Então, aim at, quem mira, mira em alguém ou em um alvo. Aim at, o aim, ele pede a preposição at, não pede o to. Apesar de você pensar, nossa, mas se eu pegar um arco e flecha e jogar ali a minha flecha, ela precisa de uma direção, mas ela precisa de uma direção, melhor do que isso, ela precisa de um ponto específico para acertar. E pontos específicos em tempo e espaço e em lugar é o at. Agree with. Quem concorda, concorda com. Você concorda que alguém tem que concordar com alguém? Exatamente essa preposição que se usa. With, nesse caso, não é o to, ok? Então, só para você entender onde precisa do to e onde não precisa. Cuidado, veja os verbos e veja qual é a preposição que concorda com aquele verbo. Estude isso, é muito legal. Um pouquinho mais agora do to relacionado a tempo e você vai ver frases onde ele é essencial de estar ali. Ele precisa estar ali. O to precisa estar nessa frase para indicar o que falta, como é que eu chego lá, o que falta para eu chegar é o to. Presta atenção aí, ó. It's 3 days to the Independence Day. O que quer dizer isso? Faltam 3 dias para eu chegar no dia da independência. Ainda não é dia da independência, mas para eu chegar até lá, faltam 3 dias. Por isso, o to nessa frase é muito importante. My father works from Monday to Friday. Olha só, ele começa a trabalhar na segunda-feira e ele vai trabalhar até a sexta-feira. E tá vendo que o to tá indicando a direção de onde ele vai chegar? Monday to Friday. Isso é maravilhoso, galera. Quando você entende isso, você sabe por que você vai usar o to e não o for, por exemplo. O for não é direção. O for é propósito. É pra quê. Não é a direção. O for é simplesmente o porquê. From here to the end of the day. Ó, daqui para o final do dia. Por exemplo, né? Eu vou fazer um depósito para você até o final do dia. From here to the end of the day, I'll make a deposit for you. Tá vendo que eu vou fazer um depósito para você, for you, mas from here to the end of the day. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Meu nome é Douglas Fantini, eu sou professor de inglês, eu amo fazer isso, eu amo ensinar, eu amo ajudar as pessoas com esses vídeos. Isso me ajuda também, porque às vezes eu volto nos meus vídeos para lembrar alguns assuntos, para retomar alguns assuntos. E se você quiser aprender muito mais inglês aqui no canal, tem mais no próximo vídeo que está aqui. Então, galera, see you later and bye-bye! Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.